Bom dia, Miguel. Bom dia a todas as companheiras, a todos os companheiros, aqueles que nos dão a sua atenção nessa manhã de domingo. Eu quero começar agradecendo o convite da Editora Expressão Popular, da ALBA, dos organizadores desse encontro, e dizer que eu pretendo fazer uma exposição breve, sucinta, sobre no dia do livro vermelho, dia 21 de fevereiro, sobre aquele que me parece o mais vermelho de todos os livros, que é exatamente o texto que foi publicado em fevereiro de 1848, o texto do Manifesto do Partido Comunista. Antes de entrar na sua atualidade, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dados prévios para que a gente compreenda na sua integralidade esse documento tão sucinto, tão curto. É sempre bom lembrar que o texto do Manifesto do Partido Comunista não ocupa mais do que 23 páginas na sua edição original. Notem, 23 páginas. Um texto muito sucinto e que, com mais de um século e meio desde a sua publicação, resiste como um dos documentos teórico-políticos mais importantes do que se chama hoje de modernidade. Quero lembrar que, a partir da sua edição de 1872, ele teve o seu título original reduzido. Originalmente, ele saiu sob o título de Manifesto do Partido Comunista. A partir de 1872, já com milhares de exemplares espalhados pelo mundo, ele teve o seu título abreviado para simplesmente Manifesto Comunista. Vamos recordar rapidamente as condições da sua redação. É bom saber que a forma literária do manifesto deve-se fundamentalmente a Marx, ainda que o seu conteúdo remeta ao trabalho comum de Marx e Engels, naquela colaboração intelectual e profunda amizade que os uniu por mais de 40 anos. Mas seria importante chamar a atenção para o fato de que essa obra de Marx e Engels, na verdade, resulta de uma elaboração coletiva. Esse documento, que eu insisto em considerá-lo um documento teórico-político, adiante vocês verão por que eu insisto muito nessa caracterização. Esse documento resulta de uma elaboração coletiva. O papel de Marx como seu redator literário principal e o papel de Marx e Engels na sua concepção não nos devem iludir quanto ao fato de ser um trabalho que resulta de uma reflexão coletiva. A gente sempre sabe, não é, que uma cabeça não pensa tão bem quanto duas, e quanto mais cabeças pensantes, melhor é o resultado. Esse documento teórico-político é resultado de muitas cabeças pensantes. Lembremos o seguinte: por volta da terceira década do século XIX, um grupo de, sobretudo, artesãos alemães criou, no exílio, uma associação chamada Liga dos Proscritos, que em 1843 se cindiu e deu nascimento a uma outra associação sob o título de Liga dos Justos. A Liga dos Justos era composta fundamentalmente por artesãos alemães que viviam na França
e depois na França e na Inglaterra. Por volta de 1846, esta Liga dos Justos começou a experimentar uma crise orgânica e política. Ou seja, diante dos processos políticos da Europa Ocidental, os dirigentes dessa liga estavam percebendo que ela não estava dando respostas consequentes às demandas dos militantes e ativistas revolucionários. Sob pressão de, fundamentalmente, dois vetores, a liderança da Liga dos Justos se propôs a refundar-se como tal. Que dois vetores eram esses? Em primeiro lugar, os dirigentes da Liga dos Justos estavam acompanhando com muito cuidado o movimento operário na Inglaterra, que então se desenvolvia sob a forma do movimento cartista, que teve origem, a partir de 1836, num documento que demandava uma profunda reforma eleitoral na Inglaterra, a chamada Carta do Povo. Entre 1836 e 1850, 52, o movimento cartista empolgou os trabalhadores ingleses. Os dirigentes alemães da Liga dos Justos estavam observando a exitosa movimentação dos cartistas. E isso os levou a colocar em questão a sua própria organização política. Por outra parte, eles estavam muito atentos aos trabalhos críticos que, desde o exílio que viviam em Bruxelas, Marx e Engels, dois jovens revolucionários alemães, estavam elaborando críticas, embora muito solidários com a Liga dos Justos. Esses dirigentes procuraram Marx e Engels, e não foi a primeira vez que fizeram contato com eles, mas os procuraram para que eles ingressassem na Liga dos Justos. Marx e Engels tinham recusado esse convite por duas razões fundamentais. A primeira é que a Liga era uma associação clandestina, secreta, e tinha, essa era a segunda razão, um programa claramente conspirativista, cheia de rituais. Eles consideravam que havia a tendência da Liga se transformar numa espécie de seita. Pois bem, a partir de 1846, eles entraram em negociações e em tratativas com os dirigentes da Liga, e esses dirigentes, discutindo com os jovens Marx e Engels, resolveram convocar um congresso, uma atividade congressual, para o ano de 1847, para rediscutir a sua organização. Para isso, eles fizeram um encontro em junho de 1847, em Londres, que ficou conhecido como o primeiro Congresso da Liga dos Comunistas. Notem, a Liga provinha da Liga dos Proscritos, que depois se transformou parte dessa Liga em Liga dos Justos, e agora a Liga dos Justos alterava a sua designação. Nesse congresso de junho de 47, eles resolveram mudar o nome da sua organização de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas. Isso resultou desse congresso de junho, mas não foi apenas uma mudança de nomenclatura. Na verdade, se pôs em questão toda a própria concepção dessa liga e, sobretudo, que tipo de programa, de proposta programática ela deveria apresentar aos trabalhadores para poder se constituir numa organização mais eficaz, mais ampla. O papel que Marx e Engels desempenharam no interior desse congresso, desse primeiro congresso, que não teve a presença de Marx, mas teve a presença de Engels, foi decisivo para que se abrisse um novo processo congressual.
marcou-se um segundo congresso da Liga, agora já designada Liga dos Comunistas, para novembro deste mesmo ano, 1847, também em Londres, mas preparado de forma a que os militantes da Liga, os ativistas da Liga, pudessem pensar uma programática política. Esse congresso, esse segundo congresso da Liga dos Comunistas, realizou-se em Londres entre 28 de novembro e os primeiros dias de dezembro. E contou com a participação de representantes de 5 países europeus, mais uma delegação de revolucionários poloneses e a presença de Marx e Engels. Entre junho, primeiro congresso, e novembro, o segundo congresso, houve uma ampla discussão de que participaram praticamente todos os militantes da Liga. É importante chamar a atenção para o fato de que a Liga era uma liga quantitativamente pequena. Ela não excedia mais de 100 militantes. Mas houve uma discussão, inclusive com troca de documentos, debates, para determinar o que seria o programa da Liga. Chega-se, portanto, ao segundo congresso, em novembro ou dezembro de 47, com uma ampla discussão. Essa discussão foi o objeto desse segundo congresso, que deliberou o seguinte: a partir dessas propostas e das intervenções de Marx e Engels, decidiu-se produzir um documento que seria, na verdade, o documento fundacional da Liga dos Comunistas. É importante chamar a atenção para isso, para 2 pontos. Por que é que Marx e Engels... O primeiro, por que Marx e Engels foram os encarregados dessa redação? Foram os encarregados dessa redação porque tiveram uma contribuição decisiva nos debates do Congresso de Londres. Mas também é preciso chamar a atenção para o fato de que a deliberação da Liga entregava a Marx e Engels, delegava a Marx e Engels a redação do documento final, mas chamava a atenção dos dois para que, nesse documento final, incorporassem muito das ideias que foram debatidas entre junho, novembro e dezembro. Por isso, eu comecei dizendo que o documento, embora da autoria de Marx e Engels, é produto de uma reflexão coletiva, de um debate muito amplo, que envolveu praticamente todos os militantes da Liga recém-nomeada Liga dos Comunistas. É um documento teórico-político que, embora redigido por 2 jovens intelectuais revolucionários, tinha como substrato um largo debate de mais de 6 meses, um largo debate programático que recuperava as experiências não só dos militantes da Liga, mas também daquilo que eles estavam observando no panorama europeu. É assim que entre meados de novembro de 1847 e finais de janeiro de 1848, Marx e Engels, que tinham retornado de Londres para o continente europeu, redigiram o Manifesto do Partido Comunista. Há algo importante a observar. Marx remete o original do texto para a tipografia que, em Londres, vai editar o material. O material sai na última semana de fevereiro de 1848. E notem um detalhe importante: não sai com a assinatura, a firma de Marx e Engels. Compreende-se, era um documento partidário, um documento programático. O nome dos autores só vai se tornar conhecido a partir de uma edição inglesa em 1850. Ou seja, entre 48 e 50, o documento circula sem que os autores diretos sejam mencionados.
Quando o documento sai, quero chamar a atenção de vocês para isso, na última semana de fevereiro, Marx está residindo em Bruxelas, para onde ele encontrou asilo político depois da sua expulsão na França em fevereiro de 1845. Engels estava em Paris. Na verdade, entre 1846 e 1848, Engels viveu entre Bruxelas e Paris. E por quê? Porque em Paris ele estava organizando a Liga. Eu disse que o documento sai impresso em alemão. Parece que a tiragem foi em torno de 3.000 exemplares, a primeira edição. Sai em Londres, impresso em alemão, na última semana de fevereiro de 1848. Notem, nesta última semana de fevereiro de 1848, explode a Revolução em Paris, e que logo, logo se alastra por todo o continente europeu. A Revolução de 1848, que abalou a Europa Ocidental, a Europa Central, no dizer dos seus estudiosos, foi a mais europeia de todas as revoluções. Ela vai decorrer entre fevereiro de 48 e cerca de outubro, novembro de 49. Ela vai durar cerca de 1 ano e meio, vai ter grandes vitórias, mas vai se concluir por uma derrota das forças democráticas e populares. Em todo o continente europeu, ela se salda por uma derrota. E é por isso que Marx e Engels, que já notem, em princípios de abril de 48, estão na Alemanha para participar do processo revolucionário na Alemanha, em novembro de 49, eles já estão exilados na Inglaterra. É evidente uma coincidência cronológica. O Manifesto Comunista vem a público na última semana de fevereiro. E, na última semana de fevereiro, explode a Revolução de 1848. Vai ser a chamada Primavera dos Povos. Isso é uma mera coincidência cronológica? Enquanto a gente pensa em datas, é uma mera coincidência cronológica, não é? Ninguém imagina que os trabalhadores e artesãos parisienses se lançaram à luta em fevereiro de 48, porque tenham lido o manifesto, não é? Isso seria uma tolice monumental. As revoluções não são movidas assim, não ocorrem assim. Mas é preciso atentar para essa coincidência do ponto de vista cronológico. Vejam por quê. Porque o documento teórico-político, que é o manifesto, põe no ponto teórico-político uma questão central. Não é a única, mas é uma questão central. O Manifesto Comunista sustenta que, no marco das lutas de classes do século XIX, a classe vocacionada para a transformação revolucionária do mundo é o proletariado. Um dos dados novos do Manifesto Comunista é situar como sujeito da revolução proletária, da revolução socialista, o operariado. E o que a Revolução de 48, na prática, vai mostrar, inclusive na sua derrota, que a classe mais consequentemente revolucionária dos processos de 1848 e 1849 é precisamente o proletariado. Notem que coisa interessante. Aquilo que está formulado teoricamente no Manifesto Comunista,
é aquilo que a prática social da Revolução de 48 mostra efetivamente. É na Revolução de 1848 que o proletariado emerge, que o proletariado surge como classe revolucionária. Eu quero insistir, não é por causa do manifesto do Partido Comunista que, nas revoluções de 48 e 49, o proletariado surge como o sujeito revolucionário por excelência. O que eu quero mostrar, sinalizar, reforçar, que o manifesto, no plano teórico, é a expressão daquilo que, no plano da prática social, vai se mostrar verdadeiro a partir da Revolução de 1848. Eu penso que isso é uma notação absolutamente importante para a gente compreender como a reflexão teórica elaborada por Marx e Engels, à base de uma colaboração coletiva, como é que essa elaboração teórica de dois jovens revolucionários, eu quero lembrar para vocês que em 1848, Marx tinha quantos anos? Ele é de 1818, ele tinha 20 e poucos anos, não tinha ainda 30 anos. E o Engels é de 1820. Engels tinha, em 1848, 28 anos. Não é? Um com 30, outro com 28 anos. Eram jovens intelectuais. Mas foram capazes de apreender, na sua profundidade, um processo histórico que emergia no momento em que eles davam à luz, davam a público a sua reflexão teórica. Eu diria que aquilo que o manifesto representa, expressa no plano da teoria, é exatamente aquilo que se concretiza no plano da prática revolucionária. Nós vemos aí uma conjunção, eu diria, paradigmática entre teoria e prática. Vou me deter agora um pouco na importância do manifesto antes de falar na sua atualidade. Eu estou frisando muito, não é? E isso aqui não é uma conferência doutoral, não estou num exame de doutores. Eu quero usar uma linguagem e figuras que sejam bastante sensíveis para que vocês possam representá-los aí na sua cabeça e nos seus debates e nas suas conversas. O manifesto é um documento teórico-político. O que eu quero dizer com isso? É um documento que apresenta uma programática política, apresenta uma diretriz para a ação prática do proletariado revolucionário, mas apresenta essa diretriz com fundamento teórico. Eu penso que é absolutamente importante ressaltar esse aspecto, porque mais adiante eu vou dizer que a novidade do Manifesto Comunista, o que é absolutamente original no Manifesto Comunista, é precisamente a formulação de uma programática a partir de uma análise teórica. Então, nesse sentido, o manifesto deve ser lido na sua dupla dimensão. Uma dimensão teórico-analítica e uma dimensão prático-interventiva. Eu diria que a sua resistência por mais de um século e meio, a sua atualidade radica precisamente na propriedade, na felicidade com que essas duas dimensões, a dimensão teórica e a dimensão político-prática, se deram as mãos e se enlaçaram de maneira indissociável. Se essa linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês é procedente, e eu creio que é procedente, por isso eu estou desenvolvendo,
Eu quero lembrar que os nossos dois autores têm menos de 30 anos. Tá? Marx faz 30 anos em maio do ano da Revolução. Engels ainda não tinha completado 28 anos. É evidente que eles já tinham estabelecido os fundamentos teóricos das suas concepções econômicas, políticas e sociais. Mas atenção, ainda não os tinham consolidado rigorosamente. Eles já tinham escrito, notem, alguns textos absolutamente fundamentais, não é? Já tinham escrito, por exemplo, entre 1845 e 1846, os textos constitutivos de um livro que só vai ser publicado de maneira inacabada e incompleta em 1932, a chamada A Ideologia Alemã. Eles escrevem isso entre 45 e 46. Notem, isso ficou inédito até 1932. Mas esse texto, ou esse conjunto de textos, porque o livro é um livro inacabado, é um livro inconcluso, esse material da ideologia alemã vai ser muito aprofundado, muito consolidado e muito modificado na evolução posterior dos dois. Engels já tinha escrito, não é? A sua obra, a sua notável obra, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é publicada em 1845. Um pouco antes, ele já havia escrito um pequeno ensaio que foi de fundamental importância para o desenvolvimento teórico de Marx. Um ensaio que é publicado em fevereiro de 1844, intitulado Esboço da Crítica da Economia Política. Esse texto, de pouco mais de 30 páginas, foi absolutamente importante para o desenvolvimento intelectual de Marx. O próprio Marx já havia publicado, em 1847, um livro polêmico contra Proudhon, um importante socialista francês. O livro intitula-se Miséria da Filosofia. Ou seja, Marx e Engels já tinham lançado os fundamentos das suas concepções teórico-metodológicas. Mas eles só vão concluir esses fundamentos nos anos 50 e até mesmo na primeira metade dos anos 60. Por que eu estou sinalizando isso? Porque muitas das ideias que estão contidas, e eu vou assinalá-las, que estão contidas no Manifesto do Partido Comunista, os próprios dois autores vão revisá-las adiante. Então é preciso situar essa obra como uma obra que não expressa ainda por completo o pensamento maduro de Marx e Engels. Isso não desqualifica em absoluto o Manifesto do Partido Comunista, mas chama a atenção para o fato de que algumas das suas teses foram posteriormente redimensionadas pelos dois autores. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda observação é que, além de ser um texto teórico, e eu vou chamar a atenção para isso logo a seguir, ele é um texto de convocação política. E é preciso que tenhamos clareza. Isso, entre os companheiros da esquerda, leva a uma confusão enorme. O manifesto é a expressão daquilo que vai marcar o pensamento de Marx e de Engels, da unidade entre teoria e prática. Mas atenção, unidade não é identidade. Teoria não é a mesma coisa que prática. A elaboração teórica obedece a exigências, a ritmos, a temporalidades que não coincidem exatamente com a sistematização de experiências práticas. Insisto, unidade de teoria e prática está presente no manifesto, mas unidade não é identidade.
Vamos lá ver um pouco uma diferença. O teórico, quem está elaborando teoricamente a realidade, quem está reproduzindo intelectivamente, cá na nossa cabeça, o movimento da realidade, ele parte sempre de dúvidas, não é? A elaboração teórica é sempre um processo no qual o seu autor ou os seus autores está colocando em questão, ou seja, está duvidando, está questionando aquilo que já está estabelecido teoricamente. Quer ou criticar, ou ampliar, ou desenvolver aquilo que os cientistas chamam de massa crítica, o conhecimento existente. Isto significa, notem, que na elaboração teórica parte-se sempre de dúvidas, de hipóteses e de questões. O teórico que só tem certezas, seguramente é um mau teórico, não é nem teórico, pode ser no máximo um repetidor, coisa que Marx e Engels nunca foram. O líder político, o dirigente político, constrói a sua intervenção a partir de convicções. Um dirigente político não explicita dúvidas e questões. Ninguém dirige com dúvidas e questões. Ninguém lidera com dúvidas e questões. A liderança há que se exercer fundada em convicções, e convicções sólidas. Nas minhas aulas lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, eu sempre brincava com os meus alunos, dizendo o seguinte: imaginem que em meados, na segunda metade dos anos 50, um jovem advogado chamado Fidel Castro Ruz tivesse reunido pouco mais que uma dezena de combatentes, tivesse alugado um barco e dissesse: olha, nós vamos atravessar aqui o Mar das Antilhas para lutar contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Agora, pode acontecer que o nosso barco naufrague. Pode ser que a gente não chegue a Cuba. Pode ser que a gente chegue a Cuba e lá na praia as tropas de Fulgêncio Batista estejam com grande poder de fogo nos esperando. Pode ser que a gente chegue à Serra Maestra, mas não tenha o apoio dos camponeses. Você já imaginou, alguém entraria no barco Grama? É evidente que não. Só malucos. E os revolucionários não são malucos. Fidel liderou, e eu estou dando esse exemplo entre dezenas de outros, pela firmeza das suas convicções. É evidente que um dirigente revolucionário bem-sucedido só elabora as suas convicções a partir de estudos, de pesquisa, de reflexão. Mas note, o essencial na liderança é a convicção teórica. Se eu digo que o Manifesto Comunista é um documento teórico-político, eu estou dizendo que nele há elementos de análise teórica que se revelam hipóteses de trabalho, se revelam pistas de pensamento, mas há nele, enquanto documento que é também político, uma convocação, uma interpelação. Há também a expressão de convicções. Notem como é que isso aparece. Eu suponho que vocês todos já tenham lido as poucas dezenas de páginas do Manifesto Comunista. Ali há uma convocação para o proletariado se unir, se organizar, tornar-se combativo. Tem um programa de lutas. Então, ali há fortes convicções. Qual que é a convicção central que está ali?
a convicção central que está ali é que nas lutas de classes triunfa aquela que traz nas suas mãos o futuro. Por isso, o ideário socialista, o ideário comunista vai triunfar. Isso faz parte da convicção daqueles autores. E eles transmitem essa convicção, não é? A burguesia enchendo seus próprios coveiros e nós vamos triunfar. Mas a gente frequentemente se esquece que nesse mesmo manifesto comunista, logo na sua abertura, os dois autores dizem: do choque das classes em presença, desse choque, pode resultar, atenção, pode resultar, ou a vitória daquela classe que traz nas suas mãos o futuro, ou, são alternativas excludentes, meus companheiros, ou a derrota das duas classes em presença. Vocês já observaram isso? Está logo no parágrafo 5º da primeira seção, o primeiro capítulo do manifesto do Partido Comunista. Marx e Engels não dizem, nós vamos ganhar essa parada, não. Eles dizem, olha, ou podemos ganhar a classe operária, o proletariado, os trabalhadores, ou podemos ganhar, porque trazemos nas nossas mãos o futuro, mas pode ocorrer a destruição das duas classes em presença. Notem que esse documento, esse que eu já chamei há pouco de o livro mais vermelho de todos os livros vermelhos, ele traz em si uma tensão. A tensão entre a vitória, que é concretamente possível e pela qual nós lutamos, mas traz também a possibilidade da derrota. Eu quero chamar atenção para isso, não apenas para fortalecer essa leitura de que se trata de um documento teórico-político. Ele não é só um documento político, ele não é só um documento teórico. Ele compartilha dessa unidade de teoria e prática. Mas essa unidade é uma unidade tensa, não é uma identidade. Não se equaliza teoria com prática. Agora, eu quero chamar atenção para isso, porque tem muito a ver com o século XXI, com a entrada do século XXI, né? Com o século XXI em 2099, não. É com o século XXI agora, 2021. O socialismo, a transição para a sociedade comunista, é uma possibilidade concreta. É possível, nas condições atuais, lutar por uma sociedade diferente. Nós vamos ver que, para Marx e Engels, lá no manifesto, essa sociedade é muito claramente desenhada. Mas também podemos perder essa batalha. Só que agora, século XXI, 2021, o que é uma necessidade para os trabalhadores? Para os trabalhadores, uma nova sociedade é uma necessidade imperiosa. Se nós perdermos essa batalha, se da luta de classes contemporânea resultar a destruição das duas classes em presença, se não resultar a vitória dos trabalhadores, o que resulta? Resulta a barbárie. Pode resultar o fim da humanidade, ou a sua regressão civilizatória a períodos lá de trás, onde os valores civilizatórios
estariam claramente liquidados. Não sei se estou me fazendo entender, meus companheiros. Gostaria de insistir nisso. Aí está a atualidade do manifesto. Ou o socialismo ou a barbárie. Eu não sei o que é que vocês pensam na barbárie, mas eu tenho muita clareza do que é a barbárie. Há algumas semanas, ela frequentou Manaus. Eu estava na Europa 2 anos atrás, e os barcos que traziam migrantes do norte da África estavam naufragando com centenas, com milhares de mortos. E todo mundo estava achando que o mundo caminhava normalmente. Não é? Barbárie hoje é gente morrer asfixiada porque não tem balão de oxigênio. Isso é barbárie. Barbárie não está lá no futuro, não está longe, está aqui pertinho de nós. Está aqui no nosso dia a dia. É só para assinalar que esse documento, logo, logo vai fazer 2 séculos de existência, não é? Esse documento tem uma atualidade, que não é uma atualidade discreta. Ele tem uma atualidade que salta aos olhos, que nos enche os ouvidos, que entra nos nossos poros. Mas voltemos. Eu dizia que esse é um documento teórico-político. Se vocês leem com atenção esse documento, vocês verão que a primeira seção desse documento é toda ela uma seção de natureza teórica, calcada em algumas ideias. Volto a lembrar, são 20 e poucas páginas e tem uma vocação política evidente, mas tem um fundamento teórico. O fundamento teórico qual é? Que transparece com toda a nitidez na primeira seção, ou se vocês quiserem, dependendo da tradução, no primeiro capítulo do manifesto. É dizer o seguinte: nós estamos vivendo, dezembro de 47, janeiro de 48, nós estamos vivendo num mundo novo. Não é o mundo do antigo regime. É o mundo da ordem conformada pela burguesia revolucionária. Tudo aquilo que foi o antigo regime, l'ancien regime, como dizem os franceses, aquilo está sendo soterrado. Agora, tudo que parecia sólido se desmancha no ar. Coisas que a tradição, a experiência acumulada assinalavam como algo sólido, pétreo, está se dissolvendo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o desenvolvimento da indústria, que afeta a agricultura, onde o desenvolvimento das finanças, o desenvolvimento dos transportes, isso está transformando o mundo em algo pequeno. Isso está criando um mercado mundial. Os isolamentos nacionais estão sendo substituídos rapidamente por um intercurso que é mundial, um metabolismo econômico-financeiro que une todo mundo. A burguesia não precisa de bombardear para fazer chegar o seu domínio à China. Ela leva os seus produtos e o seu dinheiro. O que Marx e Engels estão descrevendo no primeiro capítulo é o processo pelo qual se constitui de maneira muito clara a sociedade burguesa assentada num modo de produção capitalista. Está dizendo, olha, agora tudo que é sólido se dissolve no ar. Agora, as representações que tínhamos, as ideias que tínhamos,
estão sendo rapidamente substituídas. E a burguesia, né, foi que fez isso. Ela construiu esse mundo. Se vocês observarem, a primeira capítulo, a primeira seção do manifesto é, na verdade, uma elegia da burguesia. O que a burguesia fez em 2, 3 séculos, a humanidade e não fez em 20 séculos. Né? Marx e Engels estão dizendo, olha, isso aí é o desenvolvimento burguês. A burguesia realizou essas mudanças todas. Mas agora o seu ciclo histórico se esgota. Ela está criando seus coveiros. Aí entra a análise. Aí entram os supostos teóricos que eles já elaboraram lá na ideologia alemã. O desenvolvimento das forças produtivas acaba por erodir, acaba por tirar a base as superestruturas teóricas, científicas, religiosas, que lhes eram próprias. Nós estamos diante de um mundo novo. Isso é análise teórica. Eles só vão inferir o papel revolucionário do proletariado, só vão extrair a ideia do proletariado como sujeito revolucionário privilegiado, não único, mas privilegiado, só vão inferir dessa análise. Porque é a burguesia que cria a sua negação, que cria a sua contradição, cria o seu acólito inevitável, que é a classe trabalhadora, especificamente o proletariado. Não sei se eu estou sendo claro. Marx e Engels, em face do mundo que estavam vivendo, eles não fazem uma simples descrição daquele mundo. Eles procuram as suas causalidades, as suas múltiplas causalidades, na economia, na religião, na política. Eles vão discutir o Estado burguês, por exemplo. Eles estão nos dando, notem, a teoria da ordem do capital. Notem que não aparece em nenhum momento do manifesto do Partido Comunista a expressão capitalismo. Não aparece isso lá. Seria interessante procurar saber por quê. Mas o que é mais importante, e eu diria o que é decisivo, é que eles não estão descrevendo o mundo que eles estão vivendo. Eu tinha um amigo, um economista, aliás, brilhante, já falecido, foi reitor da Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro, Aloysio Teixeira, que costumava brincar comigo, dizendo, isso que você chama de análise científica não é análise científica, não. Isso que você está chamando de análise científica, você está esquecendo que tem aí ficção científica. Como, Aloysio? Marx e Engels são como Júlio Verne. Você lembra daquele ficcionista das 20.000 léguas submarinas, etc. O Aloysio brincava. Lê a descrição do capitalismo, que a palavra não aparece no manifesto, da sociedade burguesa que eles mencionam. Abre lá. Você vai ver que eles estão falando que a burguesia transformou o cientista, o médico, o professor em seus assalariados. Vocês lembram disso? Está na primeira sessão do manifesto. O Luiz diz, olha, naquele tempo não tinha nada disso. É que Marx e Engels não fazem uma fotografia teórica da ordem do capitalismo. Eles procuram investigar. E aí está uma das dimensões da sua originalidade teórica. Eles procuram investigar as tendências de desenvolvimento do capitalismo. Eles não estão descrevendo aquela sociedade só que eles estão vendo, não. Eles estudando a dinâmica profunda daquilo que eles estão vendo, eles estão inferindo, estão extraindo tendências de desenvolvimento. Aliás, é isso que Marx vai fazer lá no Capital, né? Só que de maneira muito mais avançada do que faz em 1847, 48.
Marx e Engels não estão simplesmente fazendo uma fotografia, não, eles estão fazendo uma radiografia e estão antecipando o que vem ali pela frente. E é só a partir desta análise, eu quero insistir, isso é teoria. Tá? Não é o que eles estão pensando sobre a sociedade burguesa. Eles estão tratando da objetividade da sociedade burguesa. Eles estão inferindo daí linhas futuras de desenvolvimento. E é só a partir daí, só a partir da análise, que eles dirão: proletariado será o coveiro da burguesia. A burguesia cria as condições materiais para que surja um sujeito revolucionário que feche o ciclo do desenvolvimento burguês. Vamos lá ver se eu estou sendo claro. O que é novo, original no Manifesto Comunista não é a sua forma. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, quando o manifesto é redigido, já há uma tradição cinquentenária de manifestos. Eu diria que o primeiro deles não quero ser rigoroso aqui, mas o primeiro da tradição na qual o manifesto se insere é o Manifesto dos Iguais, do Babeuf, no ocaso da Revolução Francesa. Vários manifestos já tinham surgido, várias propostas. O que é novo no Manifesto do Partido Comunista é que ele faz uma proposta programática, ele tem um programa revolucionário que não sai da cabeça dos seus autores. Não é nenhuma projeção utópica, não é nenhum desejo subjetivo. Olha, nós queremos uma sociedade sem injustiça, sem explosão. Não é isso, não. O que sai como programática do manifesto resulta da análise teórica que Marx e Engels realizam. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí, professor Miguel. Já se foram ali uns 45 minutos. Tudo bem. Não vou poder me deter aqui em chamar a atenção para as fontes de que valeram Marx e Engels. Isso é bastante conhecido desde o célebre artigo do Lenin, não é? As três fontes, não é? A filosofia clássica alemã, a economia política inglesa, o socialismo utópico, está tudo presente nas bases do manifesto. Mas o que é original, aquilo que é dos autores, é que eles fazem uma proposta programático-política que não resulta dos seus desejos subjetivos. Eles não têm uma fórmula mágica, uma receitinha para oferecer aos trabalhadores. Eles têm inferências teóricas. E a segunda parte, né? E a decorrência é o programa que eles apresentam. Né? Em primeiro lugar, vamos chamar a atenção para o seguinte: eles não estão construindo uma seita. Eles não querem ser clandestinos. Eles querem fazer política revolucionária à luz do dia. Eu, às vezes, sinto na esquerda uma saudade da clandestinidade, né? Um negócio meio romântico. Marx e Engels não têm nada disso. Eles redigem o manifesto, aliás, o dizem. A Liga dos Comunistas quer se apresentar publicamente, dizer o que é que nós pensamos e o que é que nós queremos, quem somos nós. Nós não queremos fazer política na sombra, na catacumba. A luta pela revolução tem que ser uma luta pública, à luz do dia. E é por isso
que a defesa da democracia é absolutamente importante para a luta revolucionária. Os revolucionários nunca, os revolucionários sérios, nunca, em nenhum lugar do mundo, do século XIX ao século XXI, escolheram a clandestinidade, escolheram a escuridão das catacumbas. Pelo contrário, foi a repressão burguesa que os levou a essas situações, que são sempre situações muito difíceis para a condução da revolução. Pois bem, se vocês abrem o manifesto, vocês vão encontrar um programa de 10 pontos. Então, olha o que o manifesto faz. Uma análise teórica da qual infere que o movimento proletário é aquele que está vocacionado para a condução revolucionária, e tem um programa, são 10 pontos. Eu vou ler aqui o programa, mas vocês podem conferir aí. Agora, o que é legal aí? Que mostra a clarividência de Marx e Engels. Eles não produzem uma receita para ser aplicada indiscriminadamente em qualquer país do mundo. Eles deixam muito claro que esse aí é um programa que é um guia para a ação nos países capitalistas mais desenvolvidos da época. E tem clareza, quero chamar a atenção de vocês para isso, tem clareza de que esse programa é um programa muito datado. Vejam que coisa interessante. Em 1872, 25 anos depois da redação do manifesto, eles estão preparando uma edição do manifesto, uma nova edição, se eu não estou enganado, é a 5ª edição alemã, e eles começam dizendo o seguinte: olha, esse documento é um documento que já virou documento histórico. Nós não temos o direito de modificá-lo. Os princípios gerais que estão nele contidos, atenção, os princípios gerais, nós os consideramos válidos. Eu vou voltar a esses princípios gerais. Luta de classes, a necessidade do Partido Comunista. Esses princípios gerais, dizem eles em 1872, continuam válidos. Nós não teríamos que mexer nisso. Agora, 25 anos depois da sua redação, com os avanços e os progressos realizados pelos trabalhadores, o programa precisaria de ser revisado. Nós não vamos mexer nisso, porque esse documento é um documento histórico, mas querendo deixar claro que o programa precisa ser revisado. Não sei se alguém vai chamar Marx e Engels de revisionistas. Até podem chamar, porque eles revisaram, como a gente ainda vai ver agora, muita coisa. O que chama a atenção é o seguinte: 25 anos depois da primeira edição do manifesto, eles dizem: os princípios gerais continuam válidos, mas o programa não pode ser o mesmo. E nós, 170 anos depois, vamos conservar o mesmo programa? Se em 25 anos eles dizem: olha, esse negócio mudou muito, eu só estou querendo chamar a atenção de vocês para evitar 2 erros graves na leitura do manifesto, na leitura hoje, contemporânea. Vocês vão realizar hoje à tarde ou a semana que vem. A primeira leitura errada é considerar o manifesto a Bíblia, algo sagrado, algo que não pode ser mexido. Nós vamos ver agora mesmo que Marx e Engels mexeram. Esse é um documento teórico, político, redigido num momento preciso da história. Não há que sacralizar esse documento. Não há que lê-lo como o Corão. Não há que ter uma leitura talmúdica, sacralizante do Manifesto Comunista.
Eu quero abrir um parênteses aqui, né? Isso é uma leitura de responsabilidade do Zé Paulo, né? E todas as minhas opiniões e juízos estão sujeitas à crítica. Eu estou aqui formulando aquilo que eu penso e quero formular de maneira fundada, séria. Posso estar enganado. Por favor, se eu tiver, me corrijam. Fechei o parênteses. Primeiro erro: lê esse documento como a Bíblia, como um catecismo, como uma receita. Mas há um erro que é antitético, que é oposto e que é tão grave quanto esse. É de imaginar que esse documento, com 100 e tantos anos, já era, que ele foi muito legalzinho para o século XIX, que hoje ele não serve mais. Não, esse documento transcendeu os limites do seu tempo. E por que os transcendeu? Porque faz uma primeira análise em profundidade daquilo que é o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa. E nós vivemos hoje numa sociedade burguesa fundada sobre o modo de produção capitalista. Isso significa que parte substantiva dos seus fundamentos se conserva hoje e resiste hoje à prova histórica. A nossa sociedade registra, com sua dinâmica política essencial, a vigência das lutas de classes. As lutas de classes continuam sendo parte constitutiva da processualidade histórica do nosso tempo. Luta de classes não tira férias, não vai para Marte, não vai veranear na Flórida. O mundo contemporâneo está encharcado, como gostava de dizer o professor Florestan, está saturado pelas lutas de classes. Há momentos em que elas estão visíveis, estão à superfície da sociedade. Há momentos em que elas estão reprimidas, estão recalcadas, mas elas estão em processamento. Não há um único espaço no mundo contemporâneo onde as lutas de classes não estejam operantes. E elas continuam claramente polarizadas. Num polo, a massa dos trabalhadores, no outro polo está a plutocracia burguesa. Não posso me alongar, mas vocês têm alguma dúvida de que o Brasil hoje é parametrado diretamente pelas lutas de classe? Hã? É legal, não é? É só ver o que há de renúncia fiscal e a longa discussão acerca do que a gente vai poder fazer com o auxílio emergencial para os nossos pobres. Vocês assistem chacinas no Leblon? Para falar que no Rio de Janeiro, onde eu vivo. No Leblon morre muito pobre, preto, jovem, assassinado por essa polícia criminosa que temos. Isso é expressão da luta de classes. Todo mundo aí com uma preocupação enorme com o orçamento fiscal do país. E se a gente parasse de pagar por 6 meses os juros da dívida interna? Ou aí entre vocês alguém que é tomador de título do Estado e eu não sei? É luta de classes. Às vezes, nas suas formas mais cruentas, às vezes nas suas formas mais sofisticadas, mas elas estão aí operando. Claramente. Então,
primeiro elemento absolutamente válido do Manifesto do Partido Comunista é claramente o fato de a dinâmica política profunda, substantiva, ser tensionada pelas lutas de classes. Isso me parece, hoje, muito claramente provado, reprovado, comprovado, né? E é claro que, no nosso caso, no caso da sociedade contemporânea, isso é resultado de uma relação muito particular entre capital e trabalho. Relação que se expressa no caráter explorador do capital em face do trabalho. O que medeia essa tensão, esse tensionamento da luta de classes, é a exploração que o trabalho sofre, dada a dominação do capital. Isso é uma ideia que está lá no manifesto, que é óbvia. Né? É a questão da exploração de classe. Também me parece muito claro, não é, que permanece com enorme validez a concepção que está no manifesto, expressa claramente, de que o executivo do Estado moderno é um comitê de gestão burguesa dos negócios de classe do capital. Não tem Estado que não execute essa gestão, que não seja um Estado defensor dos interesses coletivos da burguesia. É só dar uma olhada aí no Estado contemporâneo. E não é só no Brasil, não é? Dá uma olhada como é que os banqueiros foram salvos nos Estados Unidos em 2008, pelo governo Obama. O Estado burguês é um instrumento para a gestão dos negócios coletivos da burguesia. Quando se fala em gestão dos negócios coletivos, isso significa, inclusive, que, por vezes, alguns segmentos burgueses específicos são sacrificados. É assim mesmo. Agora, ele não é só isso. Ele é um instrumento de força, coativo. Ele não coesiona tão somente as partes da sociedade civil. Ele é coercitivo. Ele é um instrumento armado dos interesses da classe dominante, ou das classes dominantes. Eu penso que esse segundo vetor intelectual, analítico, teórico e político do manifesto continua absolutamente legítimo, operante. Em terceiro lugar, não é? Eu diria que o papel do mercado mundial, não é? Como é que o mercado mundial passa a ser o espaço de dominação da burguesia? O grande espaço de dominação da burguesia, que torna-se uma classe absolutamente internacionalizada, é a burguesia. Eu diria que a ossatura do manifesto revela sua plena atualidade. Agora, eu penso que há teses no manifesto que são teses que precisam de ser repensadas. É evidente que hoje o sujeito revolucionário princípio é a classe trabalhadora, mas essa classe hoje é muito diferente da do tempo do Marx. É preciso, já há estudos contemporâneos de marxistas que mostram que a morfologia dessa classe mudou. Marx nunca pensou a classe operária como um conjunto homogêneo, nem a burguesia. Sempre tratou das suas diferenciações, inclusive das suas contradições internas, num caso e no outro.
Mas é preciso atualizar essa análise. A burguesia contemporânea, 2020, não é a burguesia do tempo do Marx. A massa dos trabalhadores hoje não é a massa do tempo de Marx. E se Marx estivesse vivo, ele estava reestudando tudo isso. É evidente que não se trata aqui de fazer coro, não é? Com essa demagogia, essa retórica de teóricos da sociedade pós-modernos, né? Que acham que a classe operária está em extinção, o trabalho está desaparecendo. Isso tudo aí não vale rigorosamente nada. Né? Isso aí é espuma de mar. Não é confundir o curso do rio com a espuma que ele tem. Mas é preciso reestudar isso. Continua, a meu ver, absolutamente importante a noção de vanguarda revolucionária de Marx. Mas atenção, há uma tese no manifesto que eu acho que precisa de ser repensada por nós, hoje. Se vocês lerem com atenção o manifesto, Marx e Engels vão dizer, olha, uma vantagem da sociedade burguesa, essa que nós estamos vivendo, é que ela simplificou os antagonismos de classe. Agora é burguesia e proletariado. Eu acho que a gente tem que repensar isso. De um ponto de vista teórico abstrato, é burguesia e proletariado mesmo, que são as duas classes fundamentais. Mas será que os conflitos de classe, hoje, estão simplificados? Ou cresceu enormemente a sua complexidade e a sua diferenciação? Basta a gente ver como hoje são problemáticas as formulações identitárias, as lutas identitárias. Me parece que elas são avançadas, importantes, e temos que considerá-las seriamente. Agora, como articulá-las às lutas de classes? Isso não está resolvido em Marx. E não é na leitura do manifesto que nós vamos resolver isso. O que eu quero chamar a atenção dos companheiros? Da mesma maneira que o programa do manifesto, Marx via que 25 anos depois ele tinha que ser repensado, o programa hoje dos comunistas também tem que ser repensado à luz das profundas transformações que o nosso mundo, que ainda continua burguês e capitalista, sofreu. Mas eu acho que há mais do que isso. Há questões mais determinadas que precisam de ser analisadas. E é importante dizer que os marxistas, e não só eles, atenção, e não só eles, vêm avançando nessas pesquisas. Não é? Há muita massa crítica nova que deve ser considerada, que deve ser estudada. Agora, eu queria terminar dizendo que há, no final do manifesto, na sua última página, algo que deve nos dar um referencial em qualquer momento da luta. Eu já sinalizei aqui que hoje são necessárias pesquisas para trazer a atualidade virtual do manifesto para os nossos dias. Há uma atualidade explícita, ou socialismo ou barbárie. Já assinalei isso, não quero voltar. Mas há pontos em que o manifesto tem que ser enriquecido com a pesquisa contemporânea. E quando eu falo em pesquisa contemporânea, atenção, não estou falando em pesquisa só de marxista, não. Um dos problemas que eu acho que os jovens marxistas têm é que eles só querem ler Marx. Eu acho que é fundamental ler Marx. Mas eu pergunto, que marxistas Marx leu? Engels, né? Só, né? Não é que ele extraiu. Marx pesquisou nas fontes do seu tempo. E criticou-as, submeteu-as à crítica, né? Às vezes crítica dura, implacável. Nós temos que estudar a massa crítica que está aí. Agora, independentemente desse investimento de pesquisa que precisamos fazer para não tornar o Manifesto Comunista uma obra
de Sagrada Escritura, me parece que ele, na sua página final, oferece uma diretriz para a ação. Aí eu não toquei aqui na questão do partido, não é? Marx e Engels são fundadores de um partido comunista, que é a Liga dos Comunistas. Eles têm uma concepção de partido comunista que não é a do Lenin, né? São concepções diferentes. Penso que hoje, mais do que nunca, a concepção que está no manifesto é absolutamente justa. Os comunistas são os mais avançados lutadores dos partidos operários, dos partidos dos trabalhadores, sem constituir partido à parte. Mas eu diria que no manifesto há 3 indicações que são essenciais. Deixe-me relatar para vocês a experiência da minha geração, né? Eu sou um marxista velho, posso ser avô da maioria de vocês que está aí, ou otimistamente pai. Em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, não é? Caiu em cima de mim. Eu queria que ele caísse para o outro lado, mas a história é uma anciã ardilosa. Aí veio, né? Ou vieram as viúvas do socialismo, os órfãos do socialismo, aquela gente que ficou perplexa, que achou que o comunismo acabou, que o socialismo acabou, que Marx estava enterrado. Tudo já passou, não é? Espero que tenha passado da cabeça de vocês. Mas eu me lembro que eu tinha camaradas de luta que estavam perplexos. E eu dizia, olha, eu não estou absolutamente perplexo. Isso não quer dizer que eu não tenha dúvidas, claro. Mas como teórico, eu me alimento de dúvidas. Mas como eu não sou só teórico, eu tenho que me alimentar de convicções. E eu não tive perplexidade nenhuma, porque eu fui lá no manifesto e vi o seguinte. Se vocês lerem as últimas páginas, Marx e Engels dizem, olha, nas lutas sociais, os comunistas têm 3 coisas a dizer. Primeiro, eles são solidários, independentemente de fronteiras nacionais, tá? Ao internacionalismo. Eles são solidários a todos aqueles que lutam contra o estado de coisas presente. Primeiro, claro que não queremos restaurar o passado. Aqueles que lutam contra o presente com perspectiva de futuro. Segundo, em todas as lutas sociais, os comunistas lutam pela unidade dos democratas e dos revolucionários. Segundo parâmetro. E o terceiro, em todas as lutas, os comunistas colocam como questão central o Estatuto da Propriedade. Esse documento, quando fala num programa comunista, lá atrás, Marx e Engels dizem, nós não queremos uma sociedade qualquer, nós queremos a socialização dos meios fundamentais de produção, para acabar com a exploração, e para criar uma sociedade onde o livre desenvolvimento de cada um, olha o peso na expressão livre. O grande valor para Marx não era igualdade, era liberdade. Nosso projeto é de uma sociedade onde o livre desenvolvimento de cada um seja a condição para o livre desenvolvimento de todos. E isso é possível com a supressão da propriedade privada dos meios fundamentais de produção. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não fiquei perplexo em 1989, nem estou perplexo hoje.
Eu estou solidário com todos aqueles movimentos que lutam em todas as partes do globo, independentemente de fronteiras nacionais, étnicas, o diabo, contra o estado de coisas presente. Nessas lutas, meu papel é de contribuir para a unidade dos lutadores. E quaisquer e todas, me cabe dizer que o ponto central é a propriedade privada dos meios fundamentais de produção. Nesse sentido, eu estou convencido de que a atualidade do manifesto só vai se esgotar quando a sociedade burguesa se esgotar. Eu tenho a convicção de que ela se esgotará. Com ela chegará ao fim a pré-história da humanidade, não a história, começará a verdadeira história da humanidade, não é? Agora, como teórico, eu posso admitir como uma possibilidade a vitória da barbárie. E é por isso que no mundo contemporâneo não posso ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados. Porque se nós ficarmos, a barbárie pode vencer. Muito obrigado.